Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma escola dominical nessa tarde para adorarmos ao Senhor e aprendermos um pouco da sua palavra. Amém? Quero convidar vocês a verem os vídeos, está sendo bênção. Se inscreva no canal, compartilhe, curta e acione aí o sininho do lado de inscritos para que os vídeos possam aparecer para você. Amém? Vamos dar início com um louvor adorando o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então, vamos dar início à nossa escola dominical, lendo a palavra no livro de Filipenses, do capítulo 2, versículos 5 ao 10. Amém? Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre os títulos de Jesus Cristo. Amém? E damos início então perguntando ao nosso irmão Carlos. Irmão Carlos, quais são os títulos de Jesus para a gente? Olha, a Bíblia nos diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que Jesus é o grande profeta. A Bíblia nos diz que Jesus é o sumo sacerdote. E diz também que ele é o rei dos reis. Que ele, como filho do homem, que em breve voltará para buscar a sua igreja, que foi comprada pelo sangue seu derramado na cruz do Calvário, consumando o projeto de Deus, que é a salvação de toda raça humana, para que o homem possa novamente reatar com o Senhor Deus, Jeová, a sua comunhão. Amém. E nosso pastor Jones. Amém, graça e a paz, Deus abençoe todos nós que estamos assistindo essa aula. Olha, títulos de Jesus é uma coisa interessante que nos 66 livros da Bíblia Sagrada, todos contêm um título para Jesus. Desde o Antigo Testamento, ele vem sendo referenciado com o título: o profeta, o sacerdote, a coluna de fogo, o quarto homem da fornalha, o homem maravilhoso dos passos rostos. Ou seja, todos os profetas intitularam Cristo de uma certa maneira, até a manifestação dele. Os evangelhos também deu a ele esses títulos, como o pão da vida, a estrela da manhã. Então Jesus tem diversos títulos, em que hoje na lição nós vamos apenas em alguns. Mas todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tem uma referência como ele é
algum título do nosso Jesus. E eu acho que o crucial de todos, o mais lindo para mim, é o de Apocalipse, que diz que ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Amém. E vamos aprender então um pouquinho sobre o título O Filho do Homem. Amém? E nosso irmão Carlos vai falar um pouquinho para a gente. O que entendemos sobre o Filho do Homem, eu vejo que há três designações. A primeira é que o Senhor Deus, ele se manifestou a nós através da pessoa de Cristo Jesus. Aquilo que está escrito em João, no capítulo 1, no versículos 1 ao 3, que diz que o Verbo se fez carne e se manifestou entre nós homens. Então, é o Deus Filho encarnado entre nós, nascido por meio de Maria. Então, esse foi um dos primeiros designação sobre o Filho do Homem. Outro tipo também de designação sobre o Filho do Homem, esse termo que nós entendemos, é que Jesus também simboliza o segundo Adão. Ou seja, quando ele veio ao mundo para trazer salvação, Deus quis nos mostrar que Jesus, sendo homem, poderia em carne vencer o pecado, vencer a tentação. Lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, bem nos fala sobre isto, que ele então tomou uma forma humana, sujeito a todas as tentações, entretanto, em momento nenhum, ele se contaminou. Ele permaneceu incorruptível e imaculado. Terceiro ponto, Jesus, ele veio para que nós pudéssemos termos a vida eterna e, sem fugir aqui do Filho do Homem, os profetas também no passado eram considerados como Filho do Homem. O Senhor Deus, quando direcionava ao profeta, ou então o profeta era mencionado, apresentado à nação, ele era apresentado como Filho do Homem. Ou seja, o profeta, ele era o representante de Deus, ele era a boca do Senhor para transmitir ao homem todos os seus mandamentos, a sua palavra. Amém? E vamos falar um pouquinho agora sobre o filho de Davi, o nosso pastor Jones. Amém. Glória a Deus. O filho de Davi, é até interessante o título de Jesus como filho de Davi, que na lição vai citar 3 referências de quem o chamou de filho de Davi. A filha da viúva, e Bartimeu, e numa outra passagem bíblica que Cristo é mencionado como filho de Davi. Isso tem um sentido profético e um respeito ao nosso Cristo. Por quê? Porque houve uma promessa do nosso Deus dado a Davi, que do seu reino, o reino não faltaria da sua genealogia. Ou seja, Deus prometeu para Davi que todos que reinaria sobre Israel seria da sua genealogia. Então, os judeus estavam esperando um rei vindo da linhagem davídica. E quando Jesus se manifesta na terra, algumas pessoas não estavam crendo que ele seria o filho de Davi, justamente por causa da sua dinastia, diferenciada daquilo que eles estavam esperando. Porque Davi era um soldado forte, um reino muito forte, o seu filho reinou fortemente, Salomão. Então, quando Cristo veio,
e algumas pessoas se referiam a ele ao filho de Davi, estavam respeitando a profecia dada ao rei Davi nos tempos dele. Então, quando Jesus Cristo é considerado filho de Davi, está chamando ele de rei, porque ele agora está substituindo o próximo reinado, ou está reinando agora na vez dele. Então, quando as mulheres chamam ele de filho de Davi, Bartimeu chama ele de filho de Davi, estava dando ele a honra de que ele realmente seria o último rei da linhagem davídica que reinaria para sempre. Mas, quando a gente observa para as profecias vindas dentro da palavra de Deus, começamos a fazer sentido as coisas na vida da gente. Então é muito importante que a gente observe detalhes na vida, os detalhes que fazem uma grande diferença. Jesus estava vindo num momento em que ele estava precisando construir um conceito, estava construindo uma maneira de se aproximar das pessoas, e essa maneira estava sendo repreensível aos olhos dos fariseus e dos saduceus. Aí ele olha para pessoas simples, comuns, que lhe deu essa honra de ser chamado de filho de Davi. Aquilo ali estava concretizando que era o terceiro ofício de Jesus, que ele veio para ser profeta, sacerdote e agora consolidado como rei. E a gente sabe da profecia de Apocalipse que ele será o rei dos reis, o Senhor dos senhores, e que vai reinar para sempre conosco. Então, quando nós chamamos Cristo de filho de Davi, nós estamos dizendo que ele seria o rei de Israel, o rei da nação e o rei eterno. E agora vamos falar sobre Jesus ser chamado de Messias. Amém? Irmão Carlos? Israel, inclusive até hoje, tem a dificuldade de, os judeus, a dificuldade de reconhecer que Jesus que veio há quase 2000 anos atrás, de fato, era o Messias prometido da parte de Deus. Porque eles aguardavam o Messias de que maneira? Um homem que iria usurpar todos os poderes daquelas pessoas, aqueles reinos dos quais os judeus estavam subjugados. Para eles seria muito complicado entender um Messias como Salvador, como Rei. Para eles era muito complicado, na percepção humana, sem o Espírito Santo, entender e também ver em Jesus esse Messias, porque imaginavam que o Messias seria aquele que iria salvá-los, não do pecado, mas salvá-los do poder de Roma. Em Mateus, no Evangelho de Cristo segundo Mateus, nós muito bem percebemos isso, em que o irmão Mateus, ele tenta trazer aos judeus natos, que ainda tinham um fio de esperança nessa promessa, mostrando a pessoa de Jesus como de fato aquele que veio para salvar Israel, se oferecendo como propiciação pelos pecados, se oferecendo como imaculado, um homem perfeito, que mesmo estando entre nós, não se misturou ao pecado, mas ofereceu ao próprio Deus Pai o sacrifício da sua vida como um incenso agradável a Deus, o nosso Pai. E agora eu quero fazer uma pergunta para o nosso irmão Carlos, bem rápida. O que o irmão Carlos pode passar para a gente a respeito de Filho do Homem? Uma lição prática. Olha, Jesus, sendo o próprio Deus encarnado, como a própria palavra diz, nós lemos em Filipenses capítulo 2, versículo 5, ele não se usurpou a ser igual ou então maior do que Deus. Então Jesus foi um homem que teve a humildade, foi um homem humilde, foi um homem
obediente, um homem verdadeiro, inclusive consigo mesmo e com o seu ministério. E foi um homem que, mesmo sendo Deus, ele não menosprezou ter intimidade com o seu Pai e o seu Deus. Então, esses ingredientes são essenciais para o cristão hoje. Então, isso é que nós percebemos na pessoa do Filho do Homem. Amém. Amém. E pastor Jones, a respeito do filho de Davi. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, diz o seguinte: um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Ou seja, Isaías está falando de duas crianças ao mesmo tempo, um menino e um filho. Menino, ele quer dizer que é o próprio Deus que vai doar uma criança, e filho, que é o filho do homem, que seria nascido de Maria. Ou seja, Jesus está nascendo na sua duidade nesse momento, de Isaías 9,6, é onde ele vai nascer. Homem, promessa do nascido de Maria, e filho de Deus ali naquele contexto. Então ele vai vencer as paixões. A Bíblia diz que Jesus venceu todas as tentações. Então deixa eu dizer alguma coisa para você. Quando a Bíblia diz todas as tentações, ela não abriu exceção de nenhuma. E ele só dará os céus a quem vencer todas essas tentações e chegar ao fim nesse contexto. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo que nos dá essas condições. Vencer não significa nunca errar. Significa sempre reconhecendo, isso te torna vencedor. É importante a gente dizer isso. Porque senão você vai pensar, pô, então já pequei, então estou fora. Não. O pecar não significa que você perdeu. O reconhecer significa que você recomeçou. Então, todas as vezes que você errar e recomeçar de novo uma nova trajetória, você está dentro do contexto de Cristo Jesus. Então, no arrebatamento de Cristo Jesus, ele terá que levar com ele aqueles que venceram todas as tentações, assim como nós. Amém. Amém. Então vamos finalizar nossa escola dominical com essa conclusão, né, dos títulos de Jesus. Ele como filho do homem, ele como filho de Davi e ele como Messias. E tem muitos mais títulos para Jesus que venhamos levar isso para a nossa vida. Não só aprender os títulos de Cristo, mas aprender os títulos de Jesus. E quais são os títulos também que nós temos, que as pessoas nos chamam, que somos conhecidos. Quais são as nossas atitudes? Porque para Jesus ser o filho do homem, ser o filho de Davi, ser o Messias, ele tinha que cumprir com aquilo que ele era chamado. Amém? Então, assim finalizamos. Que Deus abençoe a vida de todos e agradecemos mais uma oportunidade.